Isso aí é encomenda da esposa, né? Foi encomenda da Rúbia, né? Vai chegar, né, de mãos vazias para ela, né? Porque ela vai pensar de nós, né? É? Pesquisamos o número, viu? A Rúbia disse que era esse. Esse aqui agora. Só não tem dinheiro, mas a carteira tem. O pastor agora não vai precisar mais usar a varinha. Gente, eu não tenho nem o que falar. A gente só quer fazer uma oração por ti, pastor, de gratidão. Alexandre. Todos nós nos sentimos ricamente abençoados pela presença desse pastor querido, né? Eu que conheci ele nesse final de semana, já estou com o coração apertado, imagino vocês, né? Mas nós queremos entregar a vida do pastor nas mãos de Deus e desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre ele e sobre sua família também. Vamos orar? Pai querido, santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque tu tens usado esse teu filho, pastor Washington, para levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Como ele tem falado, ele passou por momentos difíceis, por vales escuros, mas nesses momentos o Senhor sempre esteve ao seu lado, carregando ele no colo. Que o Senhor continue dando forças a esse teu servo, para que enquanto ele tiver fôlego de vida, ele continue sendo um canal de luz, de salvação para todas as pessoas que o Senhor colocar no caminho dele. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dele e mais uma vez pedimos que o Espírito de Deus seja derramado poderosamente sobre a vida desse teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aí me quebra, né? Como é que prega agora? Vamos orar e vamos para casa. Não tem fôlego mais. Abra sua Bíblia, ali em Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Na sexta-feira eu falei sobre o Espírito Santo. Ontem eu falei sobre o Pai. O quanto o diabo ataca a Deus e desvirtua o caráter de Deus, fazendo a gente ter medo de Deus. E eu falei sobre isso ontem e disse que Deus não é nada daquilo que o diabo diz. Na verdade, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é graça. E Deus te ama muito. E eu falei sobre o Espírito Santo na sexta, ontem eu falei sobre Deus e hoje eu vou falar sobre Jesus. Aqui tem uma história maravilhosa, é uma das histórias que eu acho mais incríveis da Bíblia. E vocês vão saber o porquê que eu acho essa história incrível. É Marcos 4, a partir do verso 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que pereçamos. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar, ou melhor, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, né? Amém. Jesus estava muito cansado. Por isso que ele estava dormindo. O dia para ele foi pesado. Ele começou o dia tendo que lidar com os fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos que estavam ali só para perseguir, maltratar, criticar, ficar falando mal, cochichando, levando outros a pensarem mal de Jesus. Imagine você numa situação assim. Você como pastor, e de repente tem um grupo de pessoas que fala mal de você, que critica, que te detona, e que fica falando para os outros também que você não presta, que você é isso e aquilo. Na verdade, os fariseus chamaram Jesus de Beelzebu. Beelzebu é o pai ou o maioral dos demônios. Imagine um grupo de pessoas aí contra você, e alguém falar que você está endemoniado, que você é o maioral dos demônios, que você é o Beelzebu, que você é uma pessoa que não presta, tirando todo o seu crédito. E você acordando pela manhã, logo pela manhã, tendo que lidar com uma situação dessa. A sua mente já fica cansada, só de ver aquele grupo atrás perseguindo, cheio de inveja, criticando, detonando e rodeando você em qualquer situação, já dizendo que você é uma pessoa de má índole, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo. Jesus pela manhã nesse dia aqui, ele já acordou com os fariseus assim, ó, detonando ele. E aí ele foi para casa, uma casa lá dele com os discípulos. Ele foi para lá para poder pregar naquela casa lá e pregar para as pessoas. E aí quando ele estava pregando, chega a mãe dele e os irmãos dele, falando assim, ó, Jesus está fora de si, a gente veio aqui calar ele, veio aqui levar ele para casa. Agora não eram os fariseus falando, ou criticando, ou querendo destruir a obra de Jesus. Agora era a família. Imagina o quanto isso é pesado, quanto é cansativo, mentalmente, sabe? Eu sei o que é você viver com a mente cansada. Junto com a depressão, veio um problema chamado síndrome do pensamento recorrente. Ou seja, a minha mente, ela não parava, entendeu? Ela ficava funcionando de dia e de noite sem parar. Isso impedia que eu dormisse, entendeu? Ficava assim, tá, direto, ela não desligava. Eu tentava dormir, não desligava, tentava dormir, não desligava. Por isso que muitos, eu passei pela mão de muitos psiquiatras, e eles deram vários remédios para mim poder dormir. Talvez alguém que esteja aqui tome remédio para dormir, porque às vezes o pensamento não deixa dormir, você tem que tomar um remédio para você dormir. E eu tinha que tomar remédio para dormir, graças a Deus, hoje não preciso mais tomar remédio para dormir. O sono já vem naturalmente. Mas assim, o pensamento era dessa forma, sabe? Sem parar. Eu fico imaginando Jesus,
o quanto ele ficava pensando nas pessoas, e o quanto isso ia cansando a mente. E agora a família dele estava lá fora da casa, lá, falando assim, ó, a gente veio aqui para calar Jesus, que ele tá fora de si. Ele está louco, ele está fora de si. Imagine que situação, Cristo saber que a família dele estava lá fora, tentando calar ele, falando para as pessoas que ele estava fora de si, que ele estava louco, que as palavras dele não era bem aquilo que ele estava querendo dizer. Cristo passou o dia enfrentando toda essa situação. E ainda chegou um outro grupo para discutir com Jesus o que se devia, como se devia guardar o sábado. Que Cristo era contra a guarda do sábado, que Cristo não guardava o sábado. Aí foi discutir com Cristo como se deveria guardar o sábado. Toda essa discussão, lidar com a família que é contra você, lidar com pessoas que é contra você, que ficam perseguindo você, nem um dia ou dois, mas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos do seu ministério. Imagine o quanto isso era cansativo para Jesus. Aí Jesus se cansou de tudo isso, e de acordo aqui com Marcos capítulo 4, verso 1, ele decidiu ir pregar na praia, decidiu deixar tudo isso para lá, na casa onde ele estava, e decidiu ir pregar na praia. E ele foi pregar na praia, subiu num barquinho lá e começou a pregar. Aí ele falou sobre a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, e outras parábolas mais, ele foi pregando ali tinha mais liberdade, e as pessoas estavam ali ouvindo Jesus. Depois desse dia bem tumultuado, esse dia bem cansativo mentalmente, entendeu? Cansativo mentalmente para Jesus. Aí ele chega para os discípulos e fala o que nós lemos aqui, ó, no verso 35. Volta aí no verso 35. Capítulo 4, 35. Depois de todo esse dia cansativo, ele fala assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, tá vendo? Tarde, já estava anoitecendo. Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Aí ele aproveitou, no verso 36 diz, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Cristo aproveitou que o balanço do mar estava tranquilo até então. Aí o que ele fez? Estava cansado mentalmente, entendeu? Olha, eu passava às vezes 3, 4 noites sem dormir, quando a medicação não dava certo. Aí quando dava numa 5ª ou 6ª noite, eu já ficava tão cansado, mas tão cansado, que eu dormia mesmo assim, sem remédio, sem nada. Aí depois passava mais uns 4 dias, mas quando você passa a noite em claro, isso é horrível. Eu não sei quem já passou a noite em claro aqui. Não sei se estou falando com alguém que já passou a noite em claro aqui e ficou sem dormir aquela noite. Aí quando você vai dormir na outra noite, dá dor de cabeça, nossa, mas é uma complicação. Cristo aqui estava cansadão, estava exausto. Ele foi para a polpa, pegou um travesseiro ali no barco e ó, capotou. Dormiu. Dormiu tanto que veio uma tempestade. E essa tempestade estava enchendo o barco de água. E Cristo estava fazendo o quê? Dormindo. A tempestade estava tão forte que os discípulos estavam desesperados. Eles estavam tentando lidar, sabe, com a tempestade, tentando resolver a situação. Eles eram pescadores, eles já haviam enfrentado outras tempestades, mas eles estavam lá tentando resolver a situação, e ir para um lado e para o outro, e para um lado e para o outro, e aquela complicação toda, e a água entrando no barco, e a tempestade cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, e eles já estavam angustiados sem saber o que fazer. Só que aqui tem um negócio extraordinário. Nesse verso aqui, ó, ora, o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Esse verso aqui, a gente tem que parar e entender um pouquinho desse verso aqui. Porque lá no começo,
Olha só, no começo ali, no verso 35, Jesus dá a ordem para passar para o outro lado do mar. É o lago de Genezaré aqui, né? Ou o mar da Galileia. Mas ele deu a ordem para atravessar para o outro lado. Jesus falou assim, ó, vamos passar para o outro lado. Os discípulos estavam seguindo a ordem de Jesus, sim ou não? Estava ou não estava? Estava. Mas mesmo assim, eles enfrentaram o quê? Uma tempestade. Isso aqui você tem que entender bem esse verso aqui. Esse verso aqui é primordial para você entender a história. Entenda. Eles estavam obedecendo a Jesus, seguindo o que Jesus disse, seguindo exatamente aquilo que Jesus falou, e estavam enfrentando uma tempestade. Tem muita gente que acha que a obediência a Jesus, ou a obediência a Deus, é como se fosse um escudo onde as tempestades não atingem. Quem dera fosse assim, né, pastor? Quem dera fosse assim. Quem dera, eu vou ser obediente agora a Jesus e não vou enfrentar mais tempestades na minha vida. Não é assim. Pelo contrário. Quando você está sendo obediente a Jesus, pode, às vezes não, mas às vezes sim, pode surgir tempestades na sua vida. Não, e algumas pessoas não entendem quando vem tempestade na sua vida. Algumas pessoas me diziam assim, pastor, por que você está passando por isso? Porque quem segue a Jesus enfrenta o quê? Tempestade. Eu entrei nesse mundo chamado depressão aí em 2019. Foram 5 anos, praticamente, 4 ou 5 anos, lutando contra a depressão. Estou em processo final de cura, amém ou não? Amém. Amém. Mas naqueles momentos, quando eu estava no pico ali da depressão, as pessoas me perguntavam, pastor, como é que você pode estar sofrendo depressão? Teve uma irmã que veio falar pessoalmente comigo e falou assim, pastor, eu não posso acreditar que você está passando por depressão. Como é que você pode estar passando por depressão? Olha, qualquer um pode passar por qualquer coisa. É ou não é? Sim ou não? Sim. Quem segue a Jesus, quem segue as palavras de Cristo, quem anda de acordo com o que Cristo pede, está sujeito a tempestades neste mundo. Os discípulos estavam seguindo exatamente o que Jesus estava dizendo. Jesus falou assim, ó, pega o barco e vamos para o outro lado. Eles pegaram o barco e estavam remando para o outro lado. No meio do caminho aconteceu o quê? Uma tempestade tão forte, mas tão forte, que eles como pescadores e pessoas aptas a lidar com o mar, não estavam conseguindo resolver o problema. De tão forte que era a tempestade. Não estavam conseguindo resolver o problema. E a água disse que estava entrando no barco ainda. Ou seja, o barco estava para afundar mesmo. Para afundar mesmo. Eles estavam seguindo as palavras de Jesus e estavam passando por tempestade. Então não se admire se você for fiel em todas as coisas que Jesus pede, ou aquilo que você acha que deve ser fiel, não se admire se nesse caminho vier uma tempestade sobre você. Na verdade, talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite que está passando por tempestade, que a vida está complicada, que está entrando água no barquinho e você já não sabe o que fazer, já está desesperado. E a água está vindo, a tempestade parece que está aumentando, e você fica pensando assim, gente, eu estou seguindo a Deus, eu estou sendo fiel, mas a tempestade está vindo e a coisa não melhora e parece que está piorando. E quem sabe seja alguém aqui desesperado nesta noite assim, passando por uma tempestade, esperando de Deus uma solução. E parece que a solução não vem, parece que a tempestade está aumentando. Ao invés de vir a solução, parece que a tempestade está aumentando e a água está entrando no barquinho da sua vida. E você está ali desesperado, estou afundando, eu acho que eu vou afundar, eu acho que agora não vai dar, eu acho que agora não dá, acho que agora já era, eu acho que agora estou perdido. Assim estavam os discípulos. E Jesus estava onde? Estava onde? Dormindo no barco, tranquilamente, estava cansado. Estava exausto.
O dia tinha sido tão complicado mentalmente. Amigo, quando você está cansado mentalmente, e você consegue pegar um soninho assim, você vai, ó. E dorme. E Jesus estava dormindo ali. Mas aqui diz que no verso 38, olha o que aqui fala. Vamos ler comigo o 38 aí. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha os discípulos aqui. Desesperados, sem saber o que fazer, o barco afundando, eles tentando remar para um lado, remar para o outro, e a coisa não ia, e eles já agoniados, angustiados, e o barco afundando, e a água entrando, eles olham para trás e lembram que Jesus está ali. Eles saem correndo até Jesus e falam assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez quando você lê essa frase aqui, você pensa assim: os discípulos foram aqui, falaram aqui besteira, que não te importa que pereçamos. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam desesperados. Quem aqui já fez uma oração desesperada? Não precisa levantar a mão, só pensa. Mas quando você faz uma oração desesperada, você não escolhe palavras, ou escolhe? Você está desesperado, você está angustiado, você não escolhe palavras. O que vem na sua boca, você fala: Deus, me ajuda, Deus, por favor, Deus, estou perecendo aqui, Deus, será que o Senhor não se importa comigo? Deus, eu estou angustiado, Deus, por favor, vem até mim, Deus, eu não sei mais o que fazer, Deus. Quando você está desesperado, você não fica escolhendo palavras. Senhor, eu estou lá desesperado, angustiado, o problema me engolindo, e eu chego para Deus e faço a seguinte oração: Senhor, se o Senhor puder, tiver um tempinho, dá uma olhadinha aqui para mim. É assim que você faz quando você está desesperado? Quando seu filho está perdido lá e você quer resgatá-lo de qualquer jeito? Quando as finanças estão tudo embaralhadas e atrapalhadas e você está cheio de dívida e tem que pagar uma dívida amanhã e você não sabe mais o que fazer, é assim que você ora? Quando você está doente ou algum parente seu está doente que você ama muito e descobriu que é uma doença terminal, é assim que você ora? Como é que você ora? Você ora desesperado também, angustiado. Você chega a falar com Deus, alguns dizem que chegam até a discutir com Deus. Senhor, estou aqui perdido, estou aqui sozinho, não sei o que fazer. Senhor, o Senhor não está me ouvindo, não. Senhor, o Senhor não está me escutando, não. Senhor, por favor, Senhor, me atenda, Senhor. E é assim, a oração é Senhor, 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 e vai clamando. Os discípulos estavam desesperados aqui, clamando, gritando: Senhor, Senhor, estamos perecendo aqui, não te importa que pereçamos. Importava ou não para Jesus? Importava ou não? Sim. Importava. Importava tanto que o verso aqui, ó, 39, diz assim: ele despertando, fez o quê? Fez o quê? Repreendeu o quê? O vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez o quê? Fez o quê? Vamos parar aqui, que essa parte aqui é maravilhosa. Essa parte aqui para mim é a mais bonita do texto. Porque Jesus levanta, ele desperta, né? Ele desperta, o discípulo vai lá balançando lá, e ele desperta. Não te importa que nós estamos perecendo aqui? Aí ele desperta para poder mostrar que se importava assim. Jesus se importa com a sua tempestade, se importa com o vendaval que vem sobre você, se importa com as lutas que você tem travado cada dia, ele se importa com a sua vida. E ele se levanta aqui, levanta a mão e fala assim: acalma, emudece. Aí diz que o vento fez o quê? O vento fez o quê? O que está escrito aí? Se acalmou, se aquietou. E se fez o quê? Grande? Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é muito lindo, que eu chego e me emociono. Porque ele fez uma grande bonança. O que é bonança? O que é bonança?
paz, calmaria, tranquilidade. Ele resolveu e trouxe bonança. Olha, todos aqueles que obedecem a Jesus podem passar por tempestade, mas também receberão uma grande bonança. Se você estiver passando por tempestade hoje, saiba que virá a sua bonança. Amém ou não? Amém. Virá a sua bonança, ela vai vir. Ela vai vir, tenha certeza disso. Não, se apegue a essa palavra. Se apegue a isso. Coloca isso no coração, coloca mesmo de verdade. Pega a sua mão aí, a mão. Mão direita, não esquerda, direita, isso. Coloca no coração assim. Fala, eu recebo a bonança. É isso. Coloca no coração que vai vir a bonança. Ela vai vir. Vai vir a tempestade, beleza, mas a tempestade vai passar. E quando a tempestade passar, vai vir a bonança. Gente, a bonança é maravilhosa, é ou não é? A bonança é maravilhosa. Depois daquela correria, daquela luta, daquela batalha, e daquela aflição, daquele vendaval, daquela tempestade, daquela luta tremenda, aí Jesus fala assim, chega, eu me importo com meu filho, chega, eu vou levantar a mão aqui e vou acalmar a tempestade. Aí vai vir a bonança. Aí vem aquele mar de tranquilidade. Imagina comigo, seus problemas resolvidos. Resolvidos. Cristo levantou a mão e falou assim, ó, acalma-te, emudece. Aí vai vir a quietude e junto com ela a bonança. Esse verso aqui para mim é extraordinário, porque ele fala sobre bonança. Ah, foi tanto sofrimento, nossa, foi tanta luta. Eu fico pensando na minha esposa. Tanta luta que ela teve comigo, tadinha. Noites e noites sem dormir, angustiada, procurando tratamento aqui e ali, passa na mão de um médico e na mão de outro, e de um outro terapeuta, e de um psicólogo, não dá certo com esse, não dá certo com esse, dá certo com esse, aí depois não dá mais certo, e vai para outro, e ela que leva, dirige, cuida da casa, faz tudo, que eu não podia fazer mais nada, cuida da casa sozinha, como se fosse mãe solteira, mulher solteira, uma luta, uma batalha, para um lado e para o outro. Feroz a Rubinha, viu? Batalhadora, lutadora. E depois disso vem a calmaria. Vem a bonança. Ela vai vir. A bonança vai vir. Aguenta só mais um pouco aí. Ah, pastor, mas a água está entrando aqui no meu barquinho da minha vida, está me afundando, está destruindo as minhas esperanças, parece que eu não consigo ver mais nada. Calma, a bonança vai vir. Pega isso para você, coloca isso no seu coração. Ah, o pastor falou, a bonança vai vir. Não, eu não falei não, quem falou foi a Bíblia. Depois da tempestade vai vir a bonança. Pega isso, coloca no coração, no seu coração e fala assim, a bonança vai vir agora. Eu só vou esperar. Ah, o texto vai terminando aqui, ó. Vamos terminar. No verso 40. Então Jesus lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que os discípulos deviam ter fé e não timidez? Por que eles deviam ter fé e não covardia? Por que eles deviam ter fé e não medo? Por quê? Porque Jesus estava no barco. Com Jesus no barco, o barco não afunda. Gente, não afunda. Ele pode estar dormindo lá, pode estar acordado, pode estar de joelhos, pode estar, enfim, descansando. Seja como for. Se ele estiver no barco, o barco não vai afundar. Sabe o que os discípulos poderiam ter feito? Quando a tempestade engrossou? Sabe o que eles poderiam ter feito? Eu vou te falar o que eles poderiam ter feito. Eles poderiam ter ido do lado de Jesus ali, e os 2 discípulos, deitado e dormido também, com Jesus.
e deixar o negócio estralar. Porque o barco não afunda. Você acha que uma tempestade ia afundar o barco com Jesus ali? Não ia. Mesmo que ele estivesse dormindo, não ia afundar, não vai afundar. Se Jesus estiver no barco da sua vida, ele não vai afundar. Você pode ficar tranquilo. Se Jesus estiver aí, mas pastor, está vindo tanta tempestade, é raio, é trovão para tudo quanto é lado, pastor, você não conhece a minha vida. Eu não conheço a sua vida, mas Jesus conhece a sua vida. Pastor, mas está vindo tanta luta, tanta batalha, tanta provação, é provação com o filho, com o marido, com a casa, com as finanças, com tudo. Eu não estou aguentando mais. Espera aí. Jesus está no seu barco? Está no meu barco, pastor, então ele não vai afundar. Pode vir o que for. Olha, quando Jesus fala assim, com a tempestade, acalma-te e emudece. Essa palavra emudece no grego é a mesma palavra que Jesus usava para falar com quem estava endemoniado. Quando o demônio queria falar com Jesus, ele falava assim, emudece, cala a boca, cala-te. Isso mostra que essa tempestade aqui foi uma tempestade gerada pelo próprio diabo para afundar o barco dos discípulos com Jesus junto. Mas afundou? Não, por quê? Porque Jesus estava no barco. Pode se levantar os demônios que forem, a quantidade que for. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Eu vou terminar com uma história aqui. Eu tenho vergonha dessa história, mas quem sabe ela possa ajudar você a entender o que eu estou querendo dizer. Eu estava no auge da depressão. E naquele sábado de manhã eu não consegui ir para a igreja. Estava com muitos remédios na cabeça, enfim. Não consegui sair. Minha esposa foi, mas minha família para a igreja. Eu fiquei. E eu comecei a imaginar assim. Calma aí. Deixa a água funcionar. Eu comecei a imaginar. A tempestade está muito forte, eu não vou conseguir não. Desculpa, tá? E eu vi um punhado de remédios assim. E eu falei, vou acabar com tudo. E eu fui tomando os remédios ali até apagar. Minha esposa chegou da igreja, ela me conta que chamou o SAMU, me levaram para o hospital. E o hospital ali estava muito cheio, não tinha como ser atendido. Porque o SAMU não leva para o hospital como hospital particular, né? Só leva no hospital público. E a Rubia foi, me tirou do hospital, colocou dentro do carro e me levou para o hospital particular, porque a gente tem um plano, né, de saúde. E ali eu passei 4 dias na UTI, entre a vida e a morte. Graças a Deus, terminou com vida. E ali no hospital eu ouvi Jesus falando, sabe o que comigo? Esse verso aqui, ó. Quando eu estou no barquinho, o barquinho não afunda. Jesus disse para mim, o seu barco não vai afundar.
porque eu estou com você. Seu barco não vai afundar, porque Ele está com você. Pode surgir a tempestade que for, a batalha que for. Você pode até chegar a imaginar como eu. Estou sozinho, vou afundar, não tem jeito. Você pode até pensar isso. Mas Cristo quer dizer essa noite que o seu barquinho não vai afundar. Ele está aí com você. Pode vir a tempestade que for, a luta que for, a batalha que for. Pode se levantar 1000 demônios contra você. Mas se Ele está no barquinho, não vai deixar afundar. Se Ele estiver com você, não afunda. Ele estava comigo, não afundei. E por isso posso estar aqui hoje contando isso. Eu não afundei, você também não vai afundar. O texto termina aqui, ó, verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo está sujeito a Jesus. O vento e o mar obedecem a Ele. Suas provações, suas lutas, suas batalhas, tudo está debaixo dos pés de Jesus. E é até onde Jesus quiser. Se Ele quiser estalar o dedo hoje e falar assim: a partir de agora vai vir a bonança, Ele estala e acontece. Porque Ele pode fazer isso. Eu não sei qual é a sua batalha, mas eu sei de uma coisa: que Jesus pode resolver isso aí. Eu vou chamar a menina para cantar aqui de novo. Cadê ela? Cadê a cantora? Vem aqui, cantora. Canta demais, viu? Louvado seja Deus pela sua voz. Ela vai cantar nesse momento. E, gente, é meu último apelo, pelo menos nesse fim de semana, né? Amanhã cedo estou viajando de volta para Brasília. Mas eu tenho que orar por você antes de sair. O Jesus que estava no barquinho da minha vida quer estar no barquinho da sua vida também. O Jesus que trouxe bonança para mim quer trazer bonança para você também. Você pertence a outro Amém. Amém, amém. Jesus estava no meu barco. Por isso Ele não afundou. E o seu também não vai. Amém ou não? Amém. Grandioso Deus. Eu suplico ao Senhor, ó Pai, por esses filhos queridos seus que estão aqui nesta noite. Deixaram tudo para estarem aqui na tua casa, porque eles acreditam de coração que o Senhor é a solução e a saída para as lutas da vida. Muitos aqui estão enfrentando tempestades, ó Pai. Eu suplico ao Senhor, levanta a tua mão e traga a bonança para esses corações que estão aqui. Ó Deus, venha guiar os teus filhos. Ó Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa por nós. Por isso confiamos em Ti de todo o nosso coração. E é em nome de Jesus que eu peço as Tuas bênçãos
sobre esta igreja. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Que tenham uma ótima semana com Deus. E que Deus abençoe vocês em todas as coisas. Até a próxima vez para todos.